Obrigado mais uma vez. Roberto Oliveira, tudo mais, por favor. Por favor, qualquer lugar. Tem alguma ordem, é? Não, como quiser. Vecina, você quer ficar no meio aqui? Acho que o vecino, moderador no meio, as agências de um lado, né? Doutor Vecino. Então, Márcio, Rafael é TCU, o Márcio é CGU, MP, São Paulo, ANS e Anvisa. E a Adriana Ventura já deve estar conectada. Aí a gente já pode começar até com a palavra dela. Vamos dar continuidade aqui, porque quanto antes a gente começar, quanto antes a gente termina, né? E como tem gente de fora que vai pegar voo, etc., vamos lá. E principalmente depois que a doutora Ana introduziu, frente à ética da não maleficência, a ética consequencialista. Isso começa a ficar mais complicado, certo? Mas nós temos gente aqui com capacidade para enfrentar a ética consequencialista. Nós vamos fazer a mesa aqui, prêmio e punição na mudança comportamental, atuação na prevenção e combate à corrupção. E a ordem, eu vou já deixar claro para todos aqui, para que fiquem preparados para isso. Nós vamos ter inicialmente a fala da deputada federal Adriana Ventura, que vai falar de Brasília, então nós vamos vê-la através do telão. Ela não pôde estar presente aqui por causa dos compromissos lá no Congresso. Em seguida, vamos ouvir o Dr. Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS. Em seguida, o representante do TCU, Dr. Rafael Carneiro de Belo. Em seguida, o representante da CGU, Márcio Aurélio Sobral. Em seguida, o representante da Anvisa, o Alex. E, finalmente, o Roberto Liviano, representante do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, essa vai ser a ordem. Com relação ao tema e as coisas que nós vamos ter que falar aqui, eu acho que todo mundo sabe já, então eu só vou depois fazer pequenos comentários. Temos já a presença da deputada? Tá lá. Boa tarde, nobre deputada, é um prazer tê-la aqui. E então passamos a palavra à senhora. Que é uma mesa, assim, que é uma mesa amiga, onde eu tenho amigos, pessoas que sempre me ajudaram. A mesa anterior também, eles estavam assistindo aqui, a professora Ana Maria Malik, e o nosso doutor César e todos os outros, eu não vou nem mencionar. E essa mesa, para mim, é muito importante, principalmente porque a escola é minha casa, né? Como vocês sabem, fui aluna e sou professora, né, da EASP, da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu quero agradecer muito, primeiro, o convite, né, da Ética Saúde, em nome do Carlos Gouveia, agradecer muito a iniciativa do GVEthics por essa super mesa, esse super evento na figura da professora Lígia Maura, né, eu admiro muito eles, e eu fiquei pensando muito nesse painel, porque eu trabalho aqui em Brasília, como vocês sabem, a gente é um desafio diário, né, em vários aspectos. E a pergunta toda, quando eu me pensava, nossa, o que eu vou falar de atuação na prevenção e combate à corrupção? Por coincidência, a minha tese de doutorado falava sobre ética e integridade. E eu discutia como a mesma pessoa podia ter comportamentos diferentes. Se está de manhã num lugar é de um jeito e se estava à noite era outro. E eu não conseguia entender isso, porque eu sou mais assim da linha da ética dos princípios, dos valores e tudo. E quando eu cheguei aqui no Congresso, vocês devem saber, assim, é um choque de realidade. E a pergunta é, o que é esse impacto ambiental? Né? Porque as pessoas falavam assim para mim, nossa, cuidado para não se corromper, lá todo mundo se corrompe.
Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito, e eu vejo coisas que acontecem aqui que eu falo, gente, mas essa pessoa não era assim, como assim? E, então, eu quero fazer dois comentários primeiro. Primeiro, eu quero dar um contexto, né? Isso é do ambiente? Até que ponto o ambiente influencia esses comportamentos? Até que ponto processos decisórios são transparentes, seguem critérios técnicos? Estou falando aqui no Congresso. Ano passado, eu era coordenadora da Frente de Combate à Corrupção, né, a FEC, que muitos dos senhores participaram em eventos e colaboraram, e a gente se sente sozinho debatendo esse tema. Então, os destaques que eu quero fazer, primeiramente, a gente está numa escola de administração e eu não posso deixar de falar no meu viés, que a gente tem as 4 funções básicas de uma boa administração, de uma boa gestão, fala de planejamento, fala de organização, fala de liderança, fala de controle. E a gente vê que quando a gente não trata com o dinheiro público, isso absolutamente não existe, ou existe em poucos lugares. E a questão é como é que esses desvios de conduta são punidos e se são punidos. E quando a gente pega a saúde especificamente, que é o assunto de hoje, a gente vê que a questão de planejamento é vergonhoso, né? Para o ciclo 2022-2025, só 16% dos municípios, né, começaram com plano de saúde aprovado. Então, quer dizer, o resto tinha plano, não tinha planejamento. A gente avança um pouco, o plano de saúde do ano, a programação de saúde anual, só 6% dos municípios tinham. Como é que a gente pode, assim, cuidar de recursos, dar transparência, se a gente não tem planejamento? O outro ponto que eu quero trazer, emendas parlamentares. Emendas parlamentares, vocês sabem que 50% das emendas parlamentares têm que ser destinadas à saúde. Eu tenho meu colega do TCU aí que deve falar sobre isso, mas tem relatórios do TCU que deixam claro. Faltam critérios técnicos, faltam critérios objetivos. Os critérios, no geral, são políticos. Isso eu estou falando de emenda individual. Vou para o outro lado, auditoria. As atividades de auditoria, que é a função controle, tá? Nos últimos 10 anos, diminuíram 92%. A gente teve todos aqueles escândalos da pandemia que todos viram, né? Era escândalo a cada dia de gente presa, desvio. E o que aconteceu com todo mundo? Eu, sinceramente, fico indignada quando eu vejo que tudo parece que acaba em pizza. Desculpa o termo, assim, quem me conhece sabe que eu sou informal, mas, assim, isso causa uma revolta, porque a gente está falando de uma área que todo mundo sabe que dar conta de SUS não é simples, né? Dar conta de um sistema universal que tem essa pretensão e que dá dignidade para os brasileiros é um desafio enorme e que a gente precisa discutir. E eu, como deputada, os eixos que eu trabalho, já indo para finalizando, meus eixos aqui para atuar, combater, prevenir, eu trabalho transparência. Eu tento colocar emenda de transparência em tudo. Eu tento colocar projeto de lei de transparência. Este ano, inclusive, eu tenho 10 projetos de lei agora para o aniversário da LAI, que será a semana que vem. Então, eu estou na área da saúde, mais transparência na saúde, em diversas áreas, em compras e tudo, para fortalecer a transparência. Número 2, quem acompanhou o ano passado viu que eu estou na comissão mista de orçamento. Então, a discussão é cadê os critérios? Eu guerrei muito nas questões de orçamento secreto, nessas destinações que foram feitas sem nenhum critério técnico, sem nenhuma vinculação à política pública. Então, a gente vê que é tudo fragmentado. E a pergunta é como é que a gente consegue fortalecer a governança, né, do sistema de auditoria do SUS. A gente precisa trabalhar com isso e isso tem sido tema de debate entre parlamentares que trabalham com isso. E finalizando, né, eu já falei da redução de influência política, tem critério técnico, mas eu acho que a grande contribuição aqui que um parlamentar pode dar na atuação e combate é na parte de fiscalização. Né? Eu lembro que no governo passado, e estou falando isso sem ideologia, gente, não interessa direita, esquerda, nada. Eu lembro que no governo passado, um funcionário do Ministério da Saúde chegou para mim e falou assim, deputada, olha, a senhora é a deputada que mais manda requerimento de informação. Mais do que o deputado, o Alexandre Padilha, estou citando ele aqui, que hoje é ministro do governo atual. Ele é da oposição, mas a senhora manda mais, porque é nossa obrigação fiscalizar. As vacinas Covaxin, quando teve aquela discussão do preço, foi o requerimento de informação do meu gabinete. Eu mandei para todos
todos os senadores que estavam discutindo isso, direita, esquerda, mandei para a CGU, para a TCU, para o Ministério Público, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dar transparência, e as pessoas fazem isso. E uma iniciativa que eu acho muito bacana, que tem sido feita aqui, e eu sou responsável pelo Ministério da Saúde, é essa fiscalização dos gabinetes, que está baseado em gabinetes espelho que tem no Reino Unido. E essa iniciativa foi do deputado Deltan Dallagnol, eu respondo pelo Ministério da Saúde. E para finalizar novamente, eu quero muito ouvir os colegas, eu vou ficar aqui até o momento que eu vá sair, que eu tenho outro compromisso, mas eu me coloco à disposição, parabenizo o evento, coloco o meu gabinete, eu acho que a gente tem que avançar nesse debate, porque a gente precisa sim fazer com que ações sejam inibidas, porque o que acontece, a gente viu isso no escândalo do Maranhão, do Teto MAC, que inflaram ali para receber mais recursos, aquele escândalo das extrações de dente nos municípios, isso a gente precisa combater e a gente precisa estar unido. E tem parlamentar aqui que quer trabalhar com isso, então a gente só precisa de união nesse momento. É isso que eu tinha para falar, eu fico à disposição e muito obrigada. Muito obrigado à senhora, deputada Adriana, foi um prazer ouvi-la. Palmas merecidíssimas, foi um prazer ouvi-la e ter a noção de que a senhora luta pela transparência. Eu acho que grande parte de toda a discussão que nós estamos tendo aqui hoje, ela termina na possibilidade da existência de transparência, né? É lógico, controle, critério técnico, as outras questões que a senhora mencionou também tem que ser levado em conta, mas a transparência eu acho que é o problema que nós na sociedade brasileira atualmente temos que enfrentar mais importante, né? Bom, vamos dar continuidade. Eu acho que ficou claro que esta mesa é uma mesa que fala de Estado, né? Então, tivemos o Legislativo, vamos ter agora ainda a representação do Executivo aqui com as duas agências e depois o controlador, né? O terceiro poder, aí, o Judiciário presente também, de formas diferentes, né? Porque é lógico que o Ministério Público e os tribunais de contas e a CGU são órgãos auxiliares do Executivo e do Legislativo, embora tenham ganho muita autonomia nos últimos anos e têm sido órgãos mais independentes dos poderes aos quais eles estavam mais ligados. Mas vamos em frente. Então vamos ouvir agora o Dr. Paulo Rebelo, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sou Gonçalo. Já, primeiro, boa tarde, agradecer a Carlos pelo convite, é um prazer. Falar, Carlos, que essa semana nós tivemos uma reunião da diretoria colegiada em que assinamos o acordo junto ao Instituto Ética e Saúde. Na verdade, houve uma aprovação à unanimidade da colegiada. Está sendo encaminhada agora para a PROGE, para os ajustes finais e legais, para depois a gente encaminhar e aprovar esse acordo, assim como já foi feito pela Anvisa. A Agência agora Nacional de Saúde Suplementar se filia ao Instituto também. Sr. Gonçalo, obrigado. Gonçalo, ao cumprimento toda a mesa como moderador. Um abraço, meu amigo Alex. Cumprimentar toda a plateia na pessoa da secretária executiva, doutora Lenise, e a deputada Adriana Ventura, que está à distância. Bom, falar um pouco sobre a experiência da agência com relação à questão da corrupção, do enfrentamento da corrupção, e aí não só sobre o enfrentamento da corrupção, mas também trazendo um olhar da agência muito firme relacionado à promoção da ética e da integridade. Eu acho que a agência vem dentro do seu olhar interno, cada vez mais aprimorando essa política, divulgando isso dentro dos seus servidores. Temos um plano de integridade desde 2017, já implantado, capacitando os servidores, conversando diuturnamente com isso. Temos um comitê de governança, risco e controle, que é um comitê formado por todos os diretores da agência, em que mensalmente discutimos temas importantes relacionados à questão de gestão de risco, de controles internos.
em que participam determinadas áreas dentro da agência, sempre divulgando, sempre apoiando isso internamente, ou seja, da alta cúpula, da alta gestão da agência até o corpo técnico da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Temos avançado também a própria Lei 13.848, que veio agora em 2019, veio com um olhar muito firme nessa questão da integridade, da transparência. A agência vem cada vez mais evoluindo nesse processo de trabalho, ou seja, dando muito foco a essa questão. Obviamente a gente mexe com saúde, em que no nosso setor tratamos de bilhões de reais, então é um tema muito caro, e manter um setor íntegro, um setor ético, é de suma importância, obviamente até pelas relações comerciais que existem entre todos os atores do setor. Então isso é um tema muito caro para a agência, esse no olhar interno, que é o que a gente vem fazendo, vem divulgando cada vez mais, e para fora nós temos, trabalhando numa regulação indutiva, no sentido de aprovamos recentemente uma resolução que fala sobre a governança, a necessidade dos atores, das operadoras de plano de saúde, de implantar a governança dentro da sua governança interna, voltada sempre para o controle interno, na gestão de risco. Obviamente a gente tem um setor que é heterogêneo, trabalhando com operadoras pequenas, médias e grandes, então a implantação dela obviamente não é fácil, mas já há uma sinalização por parte da agência dentro de uma lógica de previsibilidade, de transparência. A gente já soltou essa norma falando, as grandes já têm que implantar essa norma de governança dentro do seu controle interno, da sua gestão, ou seja, criando estrutura para que os auditores independentes avaliem todo o balanço, etc., e nos informando isso. E para frente, no futuro próximo, essas pequenas e médias operadoras também terão essa necessidade. E aí, falando de transparência, eu acho que as agências reguladoras têm um olhar mais cauteloso a isso. Eu acho que todas elas têm há muito tempo, na verdade, todas as nossas reuniões colegiadas são gravadas, são ao vivo, através do YouTube, em que todos os nossos atos são plenamente divulgados. Obviamente tem a própria Lei 13.848, como eu já mencionei, exige uma análise de impacto regulatório, a avaliação do resultado regulatório, cada vez mais transparente. A agência tem feito esse trabalho, tentando reduzir cada vez mais a assimetria de informação, como foi colocado no painel anterior, no sentido de transformar dados em informação. Nós temos hoje painéis dinâmicos em que as informações são prestadas, trazendo mais clareza para todos os beneficiários quando forem fazer as suas escolhas, no sentido de escolher seus planos de saúde, na aquisição dos seus planos, estarem bem informados. Então, assim, tem um arcabouço de medidas que a gente vem adotando, obviamente sempre na lógica de aprimorar cada vez mais esse processo. Então, trazendo um pouco um olhar de início, são essas minhas palavras, e nos coloco à disposição, obviamente, para as perguntas que porventura vierem. Muito obrigado. Muito obrigado. Ela estava fazendo e parou. Mas, muito obrigado, Paulo. Eu acho que essa questão que nós estamos discutindo, que é a questão da corrupção no processo de atenção à saúde, né? Ela é extremamente complexa. É óbvio que as agências têm um papel importante nisso, né? Mas o papel mais importante, nós vamos ouvir posteriormente aí também o Alex, da Anvisa, né? É óbvio que, e vamos ouvir aqui também o lado do controle, mas um lado mais específico, né? Ligado à punição e tal. Mas tem muito a ver com como as coisas são feitas. E aí é operador e prestador, né? Apesar do que nós ouvimos na mesa anterior, particularmente sobre a ação dos médicos, né? Grande parte do que acontece tem tudo a ver com o tipo de prática assistencial que nós estamos desenvolvendo, né? Na medida em que a gente se esconde disso, a gente não vai conseguir encontrar soluções para uma parte da explicação de por que as coisas têm, eventualmente, um preço extremamente elevado quando você compara com outros mercados. Na área de medicamentos, isso é menos crítico, até porque a Anvisa, ela, desde o seu início,
ela criou um sistema de acompanhamento dos preços de medicamentos. Mas tem muitas explicações para dar, mesmo assim, né, quando a gente fala do preço máximo ao consumidor, do preço praticado no balcão da farmácia. Tem aí coisas que nós não conseguimos explicar e que são inteligíveis. Elas só não estão no radar, mas são inteligíveis. Quer dizer, qual é o custo de uma farmácia ser abastecida 2 vezes por dia? De eu ter muito mais farmácias do que eu necessitaria ter. Isso não tem custo? Sim, tem custo. E quem está pagando somos todos nós, né? E parte da responsabilidade disso é da ação reguladora do Estado. Mas parte da responsabilidade é também da forma como a nossa sociedade está estruturada. Mas eu só sou moderador. Vamos passar para o nosso representante do TCU, Dr. Rafael Carneiro de Belo, por favor. Boa tarde a todos, então. Obrigado, doutor Gonzalo, pela introdução aí. Primeiro, rapidamente agradecer, né, pelo convite ao Instituto Ética e Saúde, à FGV, e agradecer também ao meu auditor-chefe aí da área de auditoria especializada da saúde, o doutor Marcelo Aragão, pela confiança, né, de ter me colocado aqui essa missão, né. Eu tenho aqui um rápido checklist inspirado num livro que eu estou lendo, cujo título é Checklist, que é de um cirurgião geral norte-americano, e que ele revela a importância da gente ter essa organização. Inclusive, ele bota os desafios dele em implantar checklist em UTIs, né? Então, primeiro ponto desse meu checklist é fazer um rápido disclaimer, né? Uma questão ética, de que a minha posição, eventuais opiniões aqui, não representa a posição do TCU. Então, eu sou obrigado a fazer essa colocação, né? Rapidamente, aqui uma contextualização. Então, foi pedido que nós trouxéssemos informações do próprio trabalho do TCU, rapidamente falar do propósito e das estratégias da Audi Saúde, que é a unidade que nós integramos. Nós fazemos o controle externo, né, desde a atenção primária até a média e alta complexidade, passando pelo complexo industrial da saúde. Nosso principal foco é não atrapalhar, né? Como controle externo, se a gente não atrapalhar, a gente ajuda bastante, no sentido de que, ao tratar de saúde, nós estamos tratando de uma dinâmica muito complexa e muito ágil, então não atrapalhar já ajuda bastante, né? Mas o nosso foco, de fato, né, é aprimorar e fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde, né, por meio do controle externo, né? Então, aprimorar e fortalecer o SUS por meio do controle externo. Lembrando que temos o colega do controle interno que vai falar mais à frente, a CGU, e tem o próprio gestor, que é a primeira linha de defesa quando a gente fala de fraude e corrupção, né? Então, proporcionar o acesso e a sustentabilidade do SUS é uma meta importante nossa. E temos aí um primeiro número que eu trago para os senhores, um déficit financeiro da ordem de 30 bilhões. Esse número, ele oscila um pouco, é um número estimado. Eu tenho aqui o número do acórdão 1487 de 2020, do TCU, do plenário do TCU, que tratou de um levantamento sobre essa questão aí da sustentabilidade do SUS, né? Nosso plano estratégico, que é esse aqui, é o do TCU, né? E nós temos aqui 4 grandes valores externos, né? Com credibilidade das contas públicas, efetividade das políticas públicas, mas eu vou focar aqui em 2 desses valores, que é a regularidade e economicidade de atos e contratos, papel do TCU, e também a responsabilidade na gestão pública. Então, nosso objetivo, julgar responsáveis por desvio de recurso público, está dentro desses temas, né? Apurar denúncia e representação, realizar auditoria de conformidade, né? Seguindo aqui no meu checklist, nós temos um papel muito importante de indutor do Ministério da Saúde. Nós estamos em diálogo permanente com o Ministério da Saúde, e aí a questão de governança colocada pela deputada Adriana Ventura, qualidade, produtividade das políticas públicas, isso tudo gira em torno do nosso trabalho, né? Sempre com foco no paciente, no cidadão. Isso acaba gerando uma série de recomendações, né? Oportunidades de melhoria, mas é inquestionável que durante as nossas auditorias acabamos nos deparando não só com má gestão, mas também com desvios e corrupção. E aí nós temos sim o poder de abrir tomada de conta especial para apurar esses desvios, né? Nós precisamos combater as práticas oportunistas. Eu até peguei esse termo do próprio material do evento aqui, né? Práticas oportunistas nas relações econômicas. Isso distorce o mercado, né? Para
também, voltando então para a questão da governança, né? É importante termos métricas e padrões de avaliação, indicadores, né? Só para citar um exemplo da minha diretoria, eu trabalho com a atenção primária à saúde, temos o indicador sintético final, o ISF, que é da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, nós usamos isso. E temos a questão de cobertura vacinal, já foi tocado aqui na questão das vacinas, né? Nós temos aí uma preocupação muito grande pelos dados do DataSUS, uma queda na cobertura vacinal muito grande, da ordem de 70%, está em torno de 40 e poucos por cento, né? Nós temos um projeto muito importante lá no tribunal, que é a questão, projeto de eficiência na saúde, que pega a eficiência hospitalar também. Temos um site, e aproveito para divulgar o site, eficiencianasaude.org.br, cujo objetivo é um tanto pedagógico, né, no sentido de revelar boas práticas para evitar o desperdício. Falando rapidamente de algumas ações que estão em curso na nossa auditoria especializada, né? A questão das emendas parlamentares, como a deputada Adriana já falou, e dado o tempo eu não vou aprofundar. Eu só lembro de um livro chamado Nobre Deputado, do juiz Marlon Reis, que ele fala muito dessa questão das emendas parlamentares, né? Esse livro me trouxe boas lições de como funciona isso. Mas é fato que isso está em discussão permanente no parlamento. Mas a deputada Adriana também trouxe a questão da transparência, né? E nós temos um problema hoje sério com a transparência em relação aos estoques de insumos. Então, nossa unidade tem dialogado muito com o Ministério da Saúde para saber por que está em sigilo esse tipo de informação. Entendemos que isso não é razoável, né? Das várias atividades que nós temos e ações, eu destaco aqui, por exemplo, o acompanhamento na gestão hospitalar dos hospitais federais no Rio de Janeiro, né? Eu lembro aqui do Ipanema, Lagoa, vários hospitais, e encontramos alguns problemas, né? Só para não aprofundar muito, questões de contratos de hemodiálise, alguns milhões de superfaturamento lá, um dano, né? E aí, aproveitando para lembrar que a nossa jurisdição, ela atinge também o privado, né? As pessoas jurídicas que se beneficiam de recursos desviados também podem ser sancionadas pelo tribunal, né? E obrigadas a devolver o recurso desviado, né? Nós temos também uma ação, o segundo ponto que eu trago aqui, uma elaboração de um referencial de contratualização de hospitais do SUS, também está em andamento lá. Nós já temos também no próprio TCU um referencial de combate à fraude e à corrupção. Temos um problema relacionado à judicialização na área da saúde, né, um problema muito sério. Então, quanto mais referenciais nós tivermos, melhor para balizar, né, essa discussão. Temos um levantamento em curso sobre as organizações sociais de saúde, as OSS, né, nos quais nós levantamos mais de 70 eventos de risco, desde o despreparo na formulação do contrato de gestão até fraude e corrupção também. Mas eu queria trazer também outros pontos aqui, diálogos, né? Nós tem um lado ruim, né, dessa questão de fraude e corrupção, mas tem um lado das boas práticas, né? O nosso era secretário, né? Agora é auditor-chefe o cargo. O nosso auditor-chefe teve recentemente aqui em São Paulo com o pessoal do IBROS, visitou vários, então buscando coletar boas práticas, né? Temos um contato permanente com o parlamento, com o judiciário, né? Sempre buscando agregar valor. O Ministério Público também, então o doutor Roberto aqui, o Ministério Público vai falar. Temos também algumas ações e processos decorrentes da CPI da pandemia, já se falou muito aqui, eu destaco, a deputada Adriana lembrou do caso da vacina Covaxin, eu participei ativamente na instrução desse processo bastante complicado, né, e revela o apoio que o TCU dá às ações do Legislativo, né? Então, os desdobramentos dessas investigações ainda estão em curso lá no tribunal, com vistas à responsabilização. Trabalhamos muito com base em denúncias e representações. Vou trazer um rápido exemplo aqui, recente, do ministro Jonathan de Jesus, que aliás é médico, né? Chegou uma representação sobre um pregão de registro de preço, serviços de traumato-ortopedia no Acre, e houve a adesão, né, a carona de 2 outros estados, Roraima e Mato Grosso, e foi dada uma cautelar, né, para impedir a saída desse recurso público, né, limitando o preço que realmente estava com sobrepreço, além de questões relacionadas a direcionamento de licitação, né? Tudo isso acaba revelando um pouco da deficiência do Sistema Nacional de Auditoria, né, o antigo DENASUS, e isso também a gente está muito atento em relação a isso, né? Além disso, voltando para a questão do combate à corrupção, nós temos processos de produção do conhecimento para entender o modus operandi das fraudes, né? Existem, de fato, organizações sociais de saúde oportunistas, e temos um caso da Operação Calvário. Para quem não conhece, a Operação Calvário, ela teve como um dos seus detentos um ex-empresário, Daniel, que eu chamo de arrependido, né? Arrependido e colaborador da Justiça,
né? Então, ele revelou uma série de questões e nós estamos trabalhando isso nos eventos de risco em organizações sociais de saúde. E quando a gente fala de ética, doutor Gonzalo, a gente precisa lembrar também dos conselhos profissionais, né? Os conselhos profissionais, eles são extremamente importantes, né? Na área da saúde, temos vários, os principais, o Conselho de Medicina, de Enfermagem, e nós temos, recentemente, teve um seminário no TCU, recentemente, que eu digo semana passada, ou retrasada, parece, dia 27 de abril, um seminário sobre a transparência desses conselhos profissionais, né? Houve um acórdão recente, o 395/2023, plenário do TCU, e que foi discutido, né? O ministro Jonathan de Jesus participou do seminário, como eu falei, ele é médico também, o ministro Vital do Rego também atua na saúde, é médico também de formação, e levantaram as questões de vigilância da ética e da integridade. E alguns números me impressionaram. Primeiro, nós temos, e aí para não ficar só na saúde, né, falar em grandes números, temos 550 conselhos profissionais no Brasil, né, que abrange aproximadamente 10 milhões de profissionais inscritos, regulados por esse conselho, né, arrecadam cerca de 5 bilhões de reais por ano, né. No entanto, só 13% desses conselhos não tiveram qualquer despesa com fiscalização em 2021. Para que existem esses conselhos? Eu sempre digo que o conselho profissional ele não defende o profissional, ele defende a profissão. Para defender o profissional, nós temos sindicatos. Ele defende a profissão, né? E ele defende a sociedade do mal profissional. Então, ele tem que sancionar o mal profissional, se necessário, afastando ele do mercado, para permitir que o bom profissional siga fazendo o seu trabalho, né? Então, 13% não tiveram dispensa com fiscalização e, pasmem, né? 98% desses conselhos profissionais não faz as publicações das informações exigidas legalmente. Então, é muito importante a gente entender isso. Publicações no sentido de transparência ativa, publicar no seu site, né? Voltando para o nosso tema, né, que é prevenção, combate à corrupção e a questão da premiação versus sanção, a doutora Susan Rose Ackerman, que é uma das especialistas mundiais de corrupção, ela traz uma série de causas e uma série de consequências da corrupção. Eu vou listar só algumas que vêm ao nosso caso aqui, né? A questão cultural, foi colocado já, ética pessoal, déficit de accountability, que é o déficit de prestação de contas, é uma das causas de corrupção, poder monopolista, entre outras, né? E nas consequências, ela lista, né, claramente riscos elevados à saúde e à segurança. Ela lista baixa confiabilidade da sociedade, ela lista baixo investimento, baixo crescimento econômico. Então, não há dúvida que a corrupção ela gera uma série de problemas. A ONU estima, né, dados de 2018, cerca de 2,6 trilhões de dólares, né, de prejuízo da corrupção, né, e afetando os pobres e vulneráveis. E o secretário-geral da ONU, Dr. Antônio Guterres, coloca muito claramente que a impunidade agrava o problema, né? Então, o doutor Hélio, da SBMF, falou que isso é cultural, veio lá de Dom João VI, na impunidade, a permissividade, né? A gente costuma trabalhar com o conceito do PDCA, né? Quando a gente fala, estamos na escola de administração, PDCA, planejar, fazer, né? Fazer, checar e agir, né? Pensando nesse ciclo do PDCA e trazendo para o combate à corrupção, o P, eu diria que é a prevenção, né? O D seria a detecção. E naquilo que se chama de sanção, eu desdobro em dois. O C, eu vou chamar de condenação. É quando a gente consegue efetivamente, após o contraditório, né, condenar alguém. E o A é a aplicação da sanção. E aí é que o Brasil peca muito. A questão da impunidade muitas vezes vem na falta de uma aplicação efetiva da sanção. Por exemplo, só para citar um caso, nas TCR do tribunal, quando o tribunal transita em julgado, o tribunal manda para a AGU recolher esse dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro não retorna por problemas na cobrança executiva do dinheiro. Finalizar então, né, eu sei que o tema é muito polêmico, o tempo é curto, mas eu trago aqui o Dr. Daniel Kahneman, né, que é o Prêmio Nobel de Economia de 2002, que ele, falando da questão de mudança comportamental, que ele claramente nos trabalhos dele ele coloca o efeito do desestímulo, né, da dissuasão é maior na punição do que nas premiações. Então isso é cientificamente comprovado, que é importante ter a sanção. Então quando a gente fala do PDCA, da fraude e da corrupção, você não tem essa perna que leva à prevenção, né? Então, por mais que a gente se dedique às questões educacionais, isso é extremamente importante, a formação do médico, extremamente importante, dos profissionais de saúde, mas existe uma questão de cálculo por trás. Então, o Gary Becker,
né? Na década de 50, 60, ele já dizia, ele é o Prêmio Nobel de Economia de 1992, ele já falava da economia do crime. Então, se você tem fortes incentivos, fortes ganhos, baixa probabilidade de detecção e baixa probabilidade de sanção, isso leva a uma prática de crime. E lembrando que corrupção é crime, tá? A ponto da OCDE ter feito um estudo chamado Is Foreign Bribery an Attractive Investment in Some Countries? Ou seja, investir em propina é vantajoso em alguns países, e concluiu que sim. Né? Então, é um modelo de negócios em alguns países pagar a propina, porque o retorno é muito vantajoso. Então, baixas multas, elas impedem a dissuasão, né? E só para finalizar, eu sei que eu já extrapolei meu tempo e peço desculpa, a questão dos programas de integridade. Muito se fala em programa de integridade como questão preventiva, mas a gente tem que imaginar 3 grandes variáveis, né? Primeiro, o tom do topo, tone of the top. Foi dito aqui, né? Se a gente não tem uma liderança pelo exemplo, a gente não consegue mudar essa realidade, certo? Os canais de denúncia, extremamente importante. Canal de denúncia tem que funcionar, o chamado hotline, tem que ser rápido, porque senão ele desincentiva as denúncias. Se a pessoa que faz uma denúncia não vê a denúncia apurada e não vê consequência, ela não faz de novo. Então a coisa perde credibilidade, né? Então a questão da apuração e da sanção, ela é importante. E só para finalizar, então nós temos uma série de leis, algumas já foram citadas, eu trago a lei 14133 de 2021, que é a nova lei de licitações e contratos públicos, que trata da questão da integridade, tá? Antes dela tinha a lei 12846 de 2013, a lei conhecida como a lei anticorrupção, também importante, a CGU atua muito nisso. A lei 13303 de 2016, que é a lei das estatais. E por falar em estatais, nós no tribunal fizemos uma auditoria no programa de integridade da Petrobras, no pós-Lava Jato, trabalhava com isso. Infelizmente, o resultado está sigiloso a pedido da Petrobras. Então, assim, é um problema porque a gente não gera jurisprudência, a gente não divulga as boas práticas, porque ela entendeu que isso afetava a sua imagem e pediu para o tribunal manter o resultado como sigiloso. Então, peço desculpa pelo avançado, mas dos pontos, consegui abordar todos. Bom, eu peço só licença para a mesa, na verdade para o painel, para chamar um dos nossos convidados internacionais, que ele tem um voo lá fora, daqui a pouco. Ele vai dar um resumo da fala dele e já fica aqui o nosso compromisso para também, com a Lynn Costa e com o Andrew Blaze, fazer depois um painel mais longo, mais detalhado, oportunamente. Andrew, I would invite you to make your speech and give your message, please, if you... Thank you very much, Carlos. Can you hear me? Perfectly. We don't see you, but we can hear you. Can folks hear me okay? Yes, you can start. Your image is coming. Yeah, I we can't see hear you. you, Carlos, but I'm going to assume that folks can hear me, right? Okay, great. Well, greetings from Washington, everyone. Sorry to interrupt the flow of the panel session, but I do greatly appreciate the invitation to be with all of you today. My name is Andrew Blasey. I am the CEO and founder of Ethicist International, a company that is dedicated to supporting leading companies make ethical decisions as they confront the new era that I will speak to that we are entering into, as well as working with many major multilateral organizations and stakeholders to form public-private partnerships that are dedicated to ethics and business integrity. I also bring good wishes from Lynn Costa of the U.S. Department of Commerce. As you can tell from your agenda, she was also slated to be here with us today, and she serves as a terrific partner for the Health Ethics Institute in Brazil and many leading stakeholders in the country on international initiatives to advance ethics in health, including through the America's Rise for Health initiative that was just launched during last year's Summit of the Americas. And if she was here, we would spend a little bit more time talking about that important work. I also serve as the technical secretariat for the Inter-American Coalition for Business Ethics in the medical technology sector, which is the first and only sector to have completely harmonized all codes of conduct and standards of ethical practice across every national medical technology industry body in the Western Hemisphere. So an extraordinary feat. I was just in Brazil a few weeks ago, so I really wish I could be with all of you in person today, but nonetheless, it's a pleasure to join virtually. I'd like to start my remarks today by being a bit controversial, if everyone in the room will allow me to do so. Before talking about the importance of collective action or consensus frameworks, I think it's important to take a moment to pause
and step back and recognize that we are entering into many new eras around the world today, including in Brazil. An era certainly that is born through the role of increased technology in the lives of every human everywhere, the role or era of sustainability and how that will change the nature of society and how stakeholders view each other. And certainly we all understand the changing geopolitical nature of the world and globalization itself. All of these coincide with another important era that we are entering into, one that I know some of you here today have heard me speak to before, but I think ultimately it's something that we need to be talking about more openly today because many stakeholders are not ready for this new era, and that's this era of transparency, an era where individuals, organizations, entire countries need to be more open about what they do and why they do it, be able to explain decisions through heightened explainability, ethics principles, and where necessary, have defensibility, be able to defend the decisions that are made and have them well grounded in good ethics and moral values. This era of transparency is essential, and it's coming forward regardless of whether we like it or not, because technology will make it so. And frankly, I know in Brazil today, there's lots of talk, as there is here in the US or in Europe or elsewhere, about ESG or environmental and social and governance movement. But the reality is, even if ESG goes away as a trend or a sort of a fad, which I don't think it will, but let's even assume for a moment it does, the era of sustainability, disclosure, and disclosure writ large in this era of transparency is not going away anytime soon. And in fact, it will only increase in its intensity as we look to the future. In other words, let me take an even further step back and make this assertion that up until recently, it was perfectly satisfactory for a company or an organization to answer this question: are you compliant with the law? If the answer was yes, that was generally satisfactory, especially for most businesses. But increasingly, there's another question that is coinciding with this question of are you compliant with the law? The question is, how will you make decisions, or how does your organization make decisions? This is something that investors want to know now and in the future, customers, consumers, business partners, and regulators. This movement towards understanding how decisions are made within organizations inherently means that ethics will have to be prioritized, especially in the context of health and healthcare systems. So that's the scene with which all of you are working in, and I want to congratulate the Health Ethics Institute for the leadership that you bring in the context of all of Brazil's health stakeholders. I wish every country had a Health Ethics Institute like in Brazil, because I think you'd be able to see a lot more great progress in other places, as I know we've seen in Brazil and will continue to see in Brazil. So my congratulations and thanks to all of you in the room. I think it's important, before we talk about consensus frameworks, to briefly talk about the evolving trend of collective action itself. Different stakeholders working together to heighten standards of ethics and business integrity where they previously were not willing or able to do so. Collective action between industry actors within the same sector while respecting fair competition and making sure not to have any anti-competitive behavior, but having different actors within the same sector agree to higher standards of ethical practice. The same is true from an ecosystems point of view. Beyond the private sector, different entities working together to align standards of ethical conduct. This is extremely important in healthcare systems because, after all, every actor within healthcare only exists for one purpose, and that's patient health and the quality of patient health. If there were no patients, there would be no diverse health stakeholders within the ecosystem doing their important work. So when we think about collective action, there are 4 things that are very important for anybody in the room that is thinking about how they as an individual or as an organization can do more to engage in collective action on ethics and integrity. And I categorize these into a layer of 4 important areas: values, goals, trust, and commitment. When it comes to values, it's extraordinarily important that any actors within a collective action have a shared sense of morality,
I know we are all here today in the context of health, and so clearly there are shared values among every stakeholder in the room. But I'm making the good assumption that there's no one in the room, for example, from the big tobacco industry. There may be a circumstance that exists somewhere in the world where if tobacco companies or industry were to work with health stakeholders on a collective action initiative, some good might be done. That's probably true. But unfortunately, the morality or lack of shared morality between, for example, big tobacco and healthcare stakeholders necessitates the result that there are not aligned values fundamentally. So it's important to consider having aligned values before any collective action. Once you have aligned values, it's important to align your goals. Make sure that every stakeholder is ultimately swimming together. I'm sure you see that with this within the health system in Brazil. Everyone may have shared values, but are our goals actually shared? Are we working towards the same fundamental objectives? It's important to make sure that goals are talked about more openly so parties can identify where they can partner together to advance standards of ethics and business integrity. Then comes trust, and we know this is a huge challenge in most health systems, making sure that there's confidence in each other, that we are doing what we are doing in collective action with each other for the right reason. We may disagree in certain areas, but we have trust and confidence enough in each other in order to be able to partner together in order to achieve certain goals. One of the things I wish most for health systems around the world is that there is a greater focus on trust building in the exact context of collective action, because far too often the lack of trust between stakeholders prevents outcomes that patients desperately need. So it's important that everyone here today can try to work with each other to figure out ways that inspire trust, and where there are drivers against trust, that there work to actively address those so that we can make better progress. And last but certainly not least is commitment. You can have shared morality and values and goals and trust, but if commitment levels are not shared, then collective action will not work. In this context, a partnership may not be sustainable. One organization may wish to do a lot more than another, and therefore the collective action will ultimately not succeed over the long run. Or worse, there may be a lack of actual equity in the partnership. Is one stakeholder exerting too much power or influence over the others within a collective action? That can be very damaging to the health of an initiative over the long term. So it's important that those stakeholders who do partner together in collective action each demonstrate a commitment and resolve to continue to realizing those goals over the long haul. And that really requires champions. That requires individual people who are dedicating themselves and their organizations to effecting change. So I hope that this framework is helpful for all of you as you are thinking about collective actions of the kind that you're engaged in today on a more effective basis into the future. Last but not least, let me talk about consensus frameworks. And again, I want to congratulate Brazil on being only one of 13 countries around the world to have adopted a consensus framework agreement, but know that you certainly won't be 13 for long. And many countries are now working actively to form their own consensus framework agreements. As you may know, there are additional 4 countries in the Americas that have consensus frameworks, in addition to Brazil, Chile, Peru, Mexico, and Canada, with the United States looking to actively work on one today, as are other countries. I believe Colombia is as well. So this is just in the Americas alone. And I think as we look around the world, there will be more collective action, specifically in health, to align standards of ethical practice across the ecosystem. A consensus framework is not a code of ethics. It is a table. It is a table that many leading stakeholders within the health system commit to convening around together on an indefinite basis in order to not only tackle current challenges or opportunities, but to serve as a mechanism for preparing for future ethical dilemmas. If there's one thing we know to be true in healthcare, especially today, ethics is not stagnant. It does not stay the same forever. There are new challenges that emerge, and consensus frameworks are designed to make sure the right stakeholders are together at the right time to be able to address those challenges before it is too late. The worst thing that can happen in healthcare, perhaps more than any other sector, is waiting for something bad to happen before it's actually fixed. Because not only might it hurt patients immediately,
but it can reduce confidence that patients have in the healthcare system itself. And that can cost lives. That's very different than corruption in other sectors, where ultimately strong enforcement can put people who've stolen money or done poor things in jail, or in some other enforcement action can be taken. But in healthcare, the damage is already done if we only wait for that type of enforcement, or we wait for a reactive posture to emerging challenges. So consensus frameworks are designed to take a preventative, proactive approach to ethics within healthcare. And it's very important for Brazil, as you think about the future, to prioritize 4 distinct areas as well: effective governance of the consensus framework, continuous action planning, strong communications, and of course, sustainability itself, maintaining momentum. And I know the Health Ethics Institute will play a very important role in helping all of you work to ensure the long-term health and success of the Brazilian consensus framework. And if it's any help, the Asia Pacific Economic Cooperation Forum, or APEC, which Brazil is not a member of, but is a strong observer to, and I know many of you in the room have participated in APEC's business ethics initiative before. They will be releasing a comprehensive guide this year to help countries implement their consensus framework agreements. So we will be sure that Brazil will have as early a copy to that implementation resource guide as possible. So with that, I'd like to close my remarks by saying thank you, and to really, again, congratulate everyone in the room for your commitment to high standards of ethics and business integrity. Brazil is a leader in this space. I have seen it firsthand in all of the work that I do with many of you on a day-to-day basis. And I know we'll continue to see great leadership coming from Brazil in new and exciting areas. For example, in elevating integrity in public procurement, for example, to say the least. So with that, Carlos, I'd be happy to turn the floor back to you. And again, my sincere gratitude to all of you for having me with you today. Thank you, Andrew, very much. It was great to have you here with us. Dr. Vecina, por favor, obrigado a todos por terem aberto essa possibilidade de ter o nosso convidado internacional. Muito obrigado, Carlos. Eu acho que o Andrew é um sujeito muito otimista, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que nós estamos no caminho, né? E acho que, em grande parte, nós estamos no caminho pelo trabalho que vocês têm feito, que você, Carlos, que os outros colegas aqui que já estiveram presentes nas mesas anteriores, e os que estão nesta mesa também, estão realizando em busca de um sistema de saúde mais ético, né? Em que exista menos desperdício, particularmente com corrupção, né? É óbvio que aí eu recupero os 4 valores que o Andrew colocou, os 4 itens que o Andrew colocou, que um deles é valor, né? Eu acho que no valor estamos totalmente sintonizados, né? Nos outros 3 pontos nós não estamos sintonizados. O segundo ponto são metas. Eu discuto essa questão da corrupção na área da saúde, lembrando que 60% da rede hospitalar brasileira é privada, 40% é estatal. E uma parte dessa estatal é gerenciada por instituições privadas, as organizações sociais. Então, tem uma participação muito grande do setor privado nessa questão, né? Então, o que há pouco foi relatado sobre a ação do Tribunal de Contas, nós vamos ouvir também da Corregedoria, tem um caminho aí muito grande que nós temos que colocar para construir metas. Nós nunca nos preocupamos nessa questão da construção de metas. A questão da confiança, eu acho que é uma construção também que precisa ter a nossa atenção, e o compromisso. Eu acho que a parte mais frágil dos 4 itens citados pelo Andrew é o nosso compromisso, né? Nós temos que construir esse compromisso. E esse compromisso vai se construir dessas discussões, dessa exposição que nós estamos realizando hoje, né? E em outras ocasiões. Bom, mas de qualquer forma, eu achei que a fala já realizada aqui pelo
pelo Rafael foi muito interessante, pelo doutor Rafael. Uma das coisas que ele deixou bem claro, que foi uma das últimas coisas que ele falou, é que lei não falta, né? Então, falta a lei ser cumprida e ter consequência, né? Eu acho que esse negócio da consequência é muito importante para a gente pensar, principalmente quando a gente pensa em ética e pensa em ética principialista, nós temos que pensar um pouco mais em ética consequencialista. Lógico que são coisas bem diferentes e temos que entender isso. Mas vamos passar para a nossa quarta exposição, o Dr. Márcio Aurélio Sobral, da CGU. Por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento aí os do painel. Acho importante a gente ter em mente que corrupção é algo complexo e multifatorial e que envolve a todos nós, sejamos a gente enquanto indivíduo, agente público ou não, sendo a gente também enquanto organização, seja organização de Estado, seja organização privada. Só que nós, de maneira geral, teimamos em olhar um problema complexo e multifatorial e buscar soluções únicas e simples para isso. Se a gente for pensar do que se origina a corrupção, a gente teria, por exemplo, fenômenos de natureza política, né? A baixa disponibilidade de serviços públicos para as pessoas gera concorrência pelo serviço público e cria uma possibilidade de barganha pelo acesso àquele serviço público. Temos um problema de natureza política, de Constituição, da não universalidade. Não é Constituição, o artigo define ali a universalidade de serviços, artigo 6º, principalmente universalidade de serviços públicos, a gente não tem. Isso é um espectro em que pode gerar corrupção. Nós temos fatores na econômica, ou seja, determinados fatores monopolistas que a gente tem, né, reservas e proteções, muitas vezes em demasia, né, não justificadas, elas geram uma barganha, um momento, um espaço de barganha para que aquele regulador, aquele que pode dar o privilégio do setor monopolista ali de monopólio ofertar. Nós temos aspectos de natureza econômica, né? Ele citou a doutora Eckermann, ela fala muito a questão do raciocínio econômico, né? Do cálculo econômico da corrupção. Obrigado a você. Do cálculo econômico da corrupção, ou seja, se eu tenho e eu faço o cálculo de que aquilo, o risco a ser assumido, ele é baixo em função da possibilidade do meu benefício de corrupção, isso é um fator que pode gerar corrupção, ou seja, sanções que não sejam de fato dissuasórias do ato de corrupção. E temos o fator de natureza humana, né? No final das contas, mesmo que não seja um processo tão racional como se diz por aí, é um ato volitivo. A corrupção, muitas vezes, é um ato de vontade do indivíduo que vai praticar. Quando a gente olha, isso eu estou só simplificando bastante aqui por conta do tempo, mas quando a gente olha esses multifatores, muitas vezes a gente só pensa em tratar a corrupção no aspecto normativo. Então vamos criar leis, vamos aperfeiçoar leis, vamos colocar mais regulamentos e tudo que é decorrente disso, isso é insuficiente. Vamos pensar então só no aspecto cultural, vamos imaginar, vamos educar as pessoas e formar as pessoas do ponto de vista ético, né, para que eles, nas suas relações sociais, não pratiquem nenhum tipo de ato de corrupção. Olhar só para isso é insuficiente. E, o nosso tempo é curto, eu vou abordar um aspecto que eu acho extremamente relevante. A gente já se falou aqui bastante sobre ética no sentido filosófico, né? A gente poderia pensar, tem vários autores que definem isso, mas poderia pensar numa ética prescritiva como um conjunto de valores que determinada comunidade ou sociedade entende que devem ser praticados dentro daquele contexto das relações sociais daquela comunidade, uma espécie de ética prescritiva, que é desejável. Parte disso é transformado em normas. E a gente teria um segundo momento que teremos uma espécie de ética normativa. Temos regulamentos, temos normas, temos uma série de coisas que devem ser cumpridas. Nesses dois aspectos, eu imagino que a gente já tem muita coisa construída enquanto sociedade. O que nos falta é um terceiro aspecto de abordagem, que é como traduzir, então, isso em ações efetivas e concretas. E aí eu vou tirar um pouquinho o aspecto de nós enquanto indivíduo e pensar enquanto organizações. Há um desafio do Estado e das organizações privadas de terem ações de administração,
ações de governança instaladas que permitam que a gente atinja minimamente essa ética normativa e, por decorrência, a nossa ética principiológica, a nossa ética filosófica. Eu destaco algumas questões que o Brasil vem construindo. A CGU é um dos atores, né, que vem contribuindo com isso. Desde que a gente assinou lá atrás, em 2003, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, havia ali uma série de medidas para os países signatários. O Brasil já tinha, né, algumas dessas medidas implementadas, mas ele precisava evoluir em alguns aspectos. E eu cito 2 aspectos. O primeiro aspecto, o aspecto da transparência. Lá em 2003, nós não tínhamos, nem ainda no aspecto de regulação, uma legislação que nos garantisse, tínhamos um dispositivo constitucional, lá do artigo 37, que diz que o Estado tem que dar publicidade, e no artigo 5º, que diz que as pessoas têm direito a acessar as informações, mas aquilo não havia sido regulamentado ainda. E só fomos ter, lá em 2009, a Lei Complementar 131, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, obrigando que o Estado desse transparência para suas informações financeiras e orçamentárias. E depois, lá em 2011, com a Lei de Acesso à Informação, além de dar informação financeira e orçamentária, deve-se dar também transparência para as informações programáticas. E aí vamos olhar e pensar isso na ótica do cidadão, né? Mesmo que talvez vocês individualmente não usem tantos serviços públicos e talvez a gente não se disponha a discutir a política pública, não se disponha, talvez vocês discutam a política pública de saúde, já que são profissionais que atuam na área da saúde, né? Mas a gente tem diversas outras dimensões e necessidades do ser humano ali. E aí eu entro num outro aspecto importante da questão da corrupção, que é uma assimetria de representação. O que é isso, né? Se a gente olhar para os nossos poderes constituídos, vamos olhar o Congresso Nacional, que a deputada ali faz parte, né? Vocês veem lá uma representação plural dos segmentos sociais que estão no nosso país? Vocês veem a questão da saúde efetivamente representada, não só no aspecto patronal, mas no aspecto do paciente, do usuário, né? Seja ele do setor privado, ou seja ele do setor público, né? Há, na verdade, segmentos específicos que determinam as regras do que vai ser executado. E dificilmente vai passar alguma coisa que contraria esses interesses. Então nós temos aí um outro aspecto relevante, que é um aspecto de qualidade de democracia, né? Se nós não temos representação que é plural dos diversos segmentos da sociedade, desde a lógica da construção da política pública. Política pública não se faz com retórica, não se faz com discurso, se faz com dinheiro. Então, desde a lógica da definição do orçamento lá atrás, né? Eu não sei quem colocou aqui nos painéis anteriores, uma dicotomia, né? Nós temos demandas crescentes, recursos escassos, e a decisão da alocação do recurso público, ele passa por representantes que estão ali defendendo interesses de segmentos sociais muito específicos. Corrupção também se combate com aprimoramento de democracia, de representação, com diminuição da assimetria que a gente vê e tem hoje em dia. E pensando em políticas da saúde, né, um outro aspecto relevante, quando eu falo das organizações, ok, nós temos aqui um SUS, ele é executado em todos os municípios, ele é uma obrigação concorrencial, né, da União, dos estados e dos municípios, mas em que ambiente ele se dá? As políticas públicas são executadas em qual ambiente? Né? Num ambiente que talvez na União você tenha mais recursos, talvez você tenha mais especialistas, você pode contratar, talvez um ou outro estado, mas aonde a prática se dá de fato nos municípios é onde se está absolutamente desestruturado. Então, quem conduz uma política pública dentro de um município, ele não tem preparo técnico, ele não tem orçamento, ele tem uma suscetibilidade à questão da corrupção muito grande, né? Só que lá é onde se dá, de fato, né, a relação paciente-médico, paciente-profissional de saúde, se dá muitas vezes sob uma gestão de um município que não está ali estruturado, né? Então, pensar em estruturação do Estado, desses setores mais fragilizados, é também um elemento de combate à corrupção. E, para eu finalizar, já que meu prazo acabou de estourar ali, pensar nas organizações privadas, né? Eu falei lá atrás, inicialmente, que é uma responsabilidade de todos nós. Então, enquanto organização privada, e principalmente aquelas que têm capacidade de influenciar, como disse o Andrew ali, os seus stakeholders, né, os seus
suas partes interessadas, elas têm, se apregoam para fora, né? Se apregoam seus programas de compliance, programas de integridade, de que compactuam com isso, tem que efetivamente influenciar os seus parceiros de negócio. Não basta eu imaginar políticas e procedimentos internos para os meus colaboradores, em termos de compliance, de ética, procedimentos, de prevenção, de detecção, de responsabilização. Se eu sou uma organização grande e capaz de influenciar stakeholders, né, não adianta só apregoar, eu tenho uma obrigação moral de fazê-lo. Né? E fazê-lo significa transacionar com aqueles que também têm um programa de integridade, transacionar com aqueles que não só discursem, mas tenham práticas de integridade. É também uma grande responsabilidade das organizações. Então, assim, só resumindo, não dá para a gente imaginar. Corrupção, ela é multifatorial e complexo. Medidas que a gente vem adotando enquanto sociedade, medidas simples e unifatoriais. Vamos fazer eu estava vendo algumas reportagens essa semana que está uma espécie de justiçamento, né? Vamos fazer um justiçamento, vamos focar no aspecto único, quando é algo bastante complexo. Segundo ponto, organizações privadas, organizações públicas, né? Precisam e mecanismos legais para que se possa aplicar e avançar em relação ao que a gente tem hoje. Se a gente não partir desses pressupostos, a gente não avançar nesse sentido, dificilmente a gente vai mudar o que está aí, né? Eu sou otimista. Se a gente olhar uma perspectiva histórica, dá para a gente ter um otimismo. A gente olhar 20 anos atrás, nem o arcabouço legal nós tínhamos de combate à corrupção como a gente tem hoje, né? Mas ainda temos muito a avançar no aspecto de implementação, de efetividade, de administração sobre aquilo que a gente tem como princípio, sobre aquilo que a gente tem como norma. É isso. Muito obrigado, doutor Márcio. Achei muito interessante, lembrei muito das... Eu às vezes dava aula de como ser corrupto, sabe? É verdade. Um dos cursos que eu dava era de administração de materiais, aí tinha um pedaço de compras. Na área de compras, como é que faz para ser corrupto? Tinha uma série de regras que eu passava lá para os meninos, assim, olha, vocês vão aprender como é que é para não fazer, não é? Tá certo? Hackers. Mas eu acho que muito do que o senhor falou tem tudo a ver com isso, né? É complexa. E se nós não conseguirmos aprimorar a nossa democracia, nós com certeza não vamos conseguir combater a corrupção. Né? A corrupção acho que é muito fruto desse desalinhamento no processo de construção da democracia brasileira. O sistema de freios e contrapesos, ele não está funcionando. Nós temos que olhar para isso, porque algo há que ser feito aí para que a gente possa ter uma sociedade que não é que não tenha menos corrupção, que ela entregue mais igualdade para a sociedade, né? Bom, mas vamos ouvir então agora a palavra do Dr. Roberto Liviano, que é procurador do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Dr. Roberto. Muito obrigado, professor Gonzalo, que para mim é um grande mestre, um grande guru. Eu tive a oportunidade de conhecer num evento da área da saúde e aprendi num convite do Carlos Louvier como é que se dá uma palestra em 9 minutos. E a partir de então, sempre sigo o professor Gonzalo e sempre aprendo com as suas palavras, sempre sábias, muito mais do que um mediador, um grande professor da vida, que sabe muito mais do que a saúde. É sempre um privilégio, uma honra estar em qualquer mesa em que o senhor esteja. Aliás, eu tive a oportunidade de ontem, estando na sessão do órgão especial do Colégio de Procuradores, tive o privilégio de votar como os demais e unanimemente aprovando a concessão do colado mérito institucional ao senhor e aos demais que contribuíram com o Ministério Público no trabalho de enfrentamento à pandemia, né? O senhor nem sabia que o senhor simplesmente colaborou com o Ministério Público no enfrentamento à pandemia. E o senhor foi muito importante nessa jornada que houve, né? Com a sua simplicidade, com a sua humildade e com o seu talento que tanto ajuda a sociedade todos os dias, né?
O senhor é uma pessoa muito importante para a sociedade paulista. E é uma honra estar do seu lado. Obrigado, Carlos Gouveia, por esse convite, mais uma vez. Também para mim é uma honra e um privilégio ter a sua amizade há quase 50 anos. Você é um amigo de verdade. Um amigo que, quando a gente precisa, está sempre do lado. Para mim também foi uma honra aprender com todos vocês. Não é fácil ser o último a falar aqui. Mas tudo bem. Vamos olhar sempre na vida. Tudo tem um lado bom, né? Tem um lado difícil de ser o último, mas tem um lado bom, que é o aprendizado que você extrai de tudo que você ouve, não é, Gouveia? Então, ouvi a Adriana Ventura, ouvi todos que me antecederam, ricas falas, e fui extraindo coisas. Eu achei muito interessante o Andrew falando, com todo o seu entusiasmo. É muito fácil ser otimista lá da parte de cima do globo sem Arthur Lira, né? Porque lá eles não têm Arthur Lira presidindo a Câmara dos Deputados. É muito fácil ser otimista sem Arthur Lira. Vai ser otimista. Vamos ver se tivesse Arthur Lira presidindo a Câmara dos Deputados, vamos ver se ele teria o mesmo otimismo passando o trator ali nos projetos, como se passa o trator aqui. Isso é chamado de urgência de votação. Não há debate, não há amadurecimento nas discussões e se dá o nome pomposo de urgência de votação. É o que acabou de se falar aqui, que a democracia nossa simplesmente ela é destruída todos os dias. Porque você tem uma coisa que se naturaliza. E o nome formal que se dá é urgência de votação. Isso se repete. A todo dia, a toda hora, isso é chamado de urgência de votação. E isso significa o quê? Não há debate. Há alguns meses, na Câmara se aprovou um projeto de regulamentação do lobby com urgência de votação. Sabe o que aprovaram lá? Não há limites para as hospitalidades. Particulares podem convidar agentes públicos para participarem de feiras, seminários e eventos, voando em primeira classe, hospedando-se em hotéis de luxo, comendo lagosta e champanhe importado sem limite. É o que eu chamo de corrupção legalizada. Sob o comando de Arthur Lira, isto foi aprovado com urgência de votação. Lá nos Estados Unidos de Andrew, não há esse tipo de expediente, né? Então é fácil ser otimista nesta realidade. Há pouco tempo se quis aprovar a PEC da vingança contra o Ministério Público, em que o Congresso queria escolher o corregedor nacional do Ministério Público. Queriam escolher a maioria dos conselheiros nacionais do Ministério Público. Eles não fiscalizam os deputados, não fiscalizam os senadores. O senador Chico Rodrigues, em cujas nádegas foram encontrados 33 mil reais, até hoje não sofreu nenhum tipo de procedimento de punição. E eles queriam escolher o corregedor nacional do Ministério Público, né? O Instituto VEDEM, que tem estudiosos da Universidade de Gotemburgo, acaba de publicar um estudo, falando em democracia, segundo o qual, desde 1995, pela primeira vez, o número de ditaduras no mundo é maior do que o de democracias plenas. E no Brasil, pelo 4º ano consecutivo, nós temos uma piora cada vez maior na nossa democracia. Piora em tudo, na questão eleitoral, piora na questão das abordagens policiais, piora nos mais diversos indicativos. E aí o que nós temos? Nós temos uma tentativa dos partidos políticos de aprovar uma anistia. Nós estamos falando de saúde, mas vamos dar um passo atrás, meus amigos. As mulheres têm espaço estrangulado na política, todo mundo sabe disso.
Os negros não têm espaço de poder na política, tudo bem? Existem regras de participação, de accountability, de transparência discutidos em projetos de lei que passam pela Câmara, pelo Senado, o presidente da República sanciona. Existem regras de financiamento de campanha, regras eleitorais. Tudo isso passa por um processo democrático. O presidente sanciona. E aí o que acontece? Os partidos políticos, eles resolvem fazer uma anistia. É a PEC 9 de 2023. Ou seja, eu, Gonzalo e todos nós aqui, final desse mês, nós vamos pagar o imposto de renda. Isso significa o quê? Cumprir a lei. Nós cumprimos a lei, não é? Mas os partidos políticos não têm que cumprir a lei. Então nós temos um problema que antecede a tudo isso, meus amigos. Existe um artigo na Constituição que fala em igualdade de todos perante a lei? Todos, menos os partidos políticos. Então, como que nós podemos caminhar se nós temos uma iniquidade deste tamanho? Se os partidos não se sujeitam à lei. Se o Sérgio Cabral, que tem 400 anos de condenações em 23 processos e é confesso, ele sai pela porta da frente, dando risada de todos nós. Como que nós podemos falar em combate à corrupção se o Supremo Tribunal Federal manda ele sair dando risada de todos nós? Como que a gente pode falar em combate à corrupção desta forma? O STJ manda devolver ao André do Rep, o número 2 do PCC, o seu iate. Entregue-se, André do Rep, o seu iate. Que combate à corrupção é esse? Existe alguma disfuncionalidade muito grave. Então é necessário que essas pessoas sentem na mesma mesa e dialoguem. CNJ e tal. Estamos falando aqui de lei de acesso à informação e tudo mais. O Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos. Tem obrigações perante o mundo de ser padrão de transparência. Ué, mas como assim? O presidente mandou, terminou o apagão de dados da pandemia. Se não fossem os veículos de imprensa se unirem e obterem dados nas secretarias da Educação para que os veículos divulgassem essas informações, nós não saberíamos, não teríamos informações de dados sobre a pandemia? Como assim, signatário do Pacto dos Governos Abertos? Agora o Brasil recuperou 18 posições no ranking de liberdade de imprensa, porque o Brasil estava no nível vermelho do Repórteres Sem Fronteiras. Porque o Brasil era campeão de hostilização aos repórteres. Né? Então, como que você tem acesso à informação hostilizando jornalistas e repórteres? Né? Então, eu estou trazendo algumas pinceladas aqui, me perdoe a ênfase, porque é muito difícil falar em combate à corrupção desta maneira, complicado. É necessário juntar estas peças do quebra-cabeça. Outro dia se queria implantar numa canetada o juiz de garantias. É muito bonito o juiz de garantias em Oslo. Em Copenhagen é lindo. Em Vaduz é lindo o juiz de garantias. Mas aqui, lá na Palafita, juiz de garantias na Palafita, não tem saneamento básico. O governo federal queria obstaculizar o saneamento básico. Então, você vai ter juiz de garantias em lugares que são conectados por canoas. Então, eu não sou contra o juiz de garantias. Eu acho, teoricamente, maravilhoso o juiz de garantias. Com planejamento. Planeja, em 10 anos você implanta. Planeja o combate à corrupção. Estratégia. Vamos sentar na mesma mesa e vamos planejar. Conselho Nacional de Justiça. Algo planejado. Eu não quero me estender mais, porque o tempo já deve estar se esgotando. Vejo já pessoas inquietas e não quero criar nenhuma inquietação, até porque as minhas palavras às vezes são um pouco incisivas. Quero fechar dizendo o seguinte, pegando neste ponto da anistia aos partidos. Não posso ficar em silêncio diante disso.
provoquei o grupo das entidades anticorrupção na última reunião da RAC. Fizemos uma nota coletiva, essa nota está sendo divulgada. E em relação a isso, quero dizer a vocês o seguinte: o grito dos maus é previsível, mas o silêncio dos bons não pode ser tolerado. Martin Luther King já alertou a respeito disso. Então, premiar quem age de maneira correta, meritocracia, tudo isso é maravilhoso. Mas no Pará, no Piauí, em Alagoas, as esposas dos governadores foram empossadas conselheiras dos tribunais de contas. Em Roraima já se prepara mais uma esposa para ser empossada. E é necessário reagir a isso. Isso não é razoável, isso não é plausível, isso é a naturalização da corrupção. Há muita coisa errada, nós vamos nos posicionar em relação a isso. Parabéns ao Ética Saúde, parabéns ao GV Ethics, Instituto Não Aceita Corrupção, faz parte desta cruzada. Vamos nos somar todos nesta luta e há muita coisa para fazer. E o Andrew entenda que o Brasil é um país que não é para amadores. Muito obrigado. Muito bom. Parabéns, Roberto, foi excelente. E acho que é uma boa maneira de quase finalizar, porque o Carlos vai finalizar com certeza. Hã? O Alex. Ah, tem o Alex ainda, eu esqueci. Eu pulei o Alex. Alex, você agora então. Ingrata. Fiquei com essa missão ingrata. Pois é, doutor Roberto, eu vou ter que fazer um reproche na sua fala inicial. Porque doutor Gonzalo, na verdade, é um orgulho para o Brasil, não é só para São Paulo, não. E eu preciso fazer esse reconhecimento público. Aliás, doutor Gonzalo, vou cometer aqui uma inconfidência, que naquele período mais crítico da pandemia, em que a gente se mobilizava na agência, praticamente a gente não saía da Anvisa até nos finais de semana, uma das missões da minha equipe, doutor Gonzalo vai falar na Globo News, alguém tem que assistir. Né? Doutor Gonzalo deu entrevista no Metrópole, falou na CNN, isso só ilustra que naquele período a gente não tinha o domínio da razão nem da verdade, e a gente se valia de quem, né, tinha experiência. Aliás, doutor Gonzalo, Luana Araújo, Wanderson Oliveira, Carla Domingues, enfim, tantos especialistas que nos ajudaram, né, no período da pandemia, e doutor Gonzalo é essa referência. Aliás, todos nós que somos Anvisa somos Gonzalo Vecina, porque ele é um dos fundadores da agência, né? Então, doutor Gonzalo, saiba que alguém já disse que a admiração é uma forma de amizade. É a primeira vez que eu estou em contato com o doutor Gonzalo, apesar de estar na Anvisa, e queria declinar essa amizade à distância pelo reconhecimento à sua contribuição à pandemia. Então, obrigado. Ele aqui acabou de dizer, uma mesa só moderador, né? Que luxo nosso, né, doutor Alberto? Que luxo nosso. Não, de fato, um painel luxuoso, está ao lado aqui do meu amigo pessoal, Paulo Rebelo. Paulo, que é uma referência de sensibilidade e de atenção na área da saúde, presidente da ANS, mas também presidente do Colégio de Agências Reguladoras, é uma referência para nós, dirigentes de agência. Que bom, Paulo, estar do teu lado aqui nessa sessão. Cumprimentar o Tribunal de Contas da União, na pessoa de Rafael, não é isso? E a CGU e o Ministério Público Federal. Minha fala, eu reformulei minha fala, né? Final de evento, né, Carlos? Queria cumprimentar Carlos Gouveia pelo convite, pela iniciativa, cumprimentar aqui em nome do setor regulado, Fernando da Abimed, parceiro da Anvisa, e trazer pouquíssimas reflexões, doutor Gonzalo, apenas aproveitando já aqui os marcos teóricos já trazidos pelo time de controle, né, da República, Ministério Público, CGU e Tribunal de Contas, e é muito bom para a Anvisa e acredito para a ANS estar nesse painel, né, porque são instituições de referência para a nossa atuação nesse campo da ética e da integridade. Recolhendo algumas falas aqui, até anteriores a esse painel, naquilo que a gente consegue visualizar de maneira mais pragmática na atuação da administração, nós sabemos que há dois pontos clássicos de instabilidade daquilo que a gente visualiza, né? Quando o tema é corrupção, e aliás na área da saúde, o tema, cumprimento de novo a ética e saúde por deixar esse tema aceso, não nos fazer esquecer que esse tema tem que estar na pauta e na ordem do dia permanentemente, porque nessa área, negligenciar nessa área, corrupção nessa área,
Do outro lado está o acesso, está a segurança do paciente, enfim, valores muito caros à saúde. É por isso que ética em saúde é um tema de primeira ordem, né? Dois aspectos sensíveis, né? Discricionariedade do gestor. Então, quando você tem muita discricionariedade do gestor, você tem um campo, digamos assim, fértil para um ambiente de corrupção e um sistema de incentivos, e aqui já foi declinado pela CGU e pelo TCU, que propiciam, né, corrupção e medidas análogas e congêneres. Trago esses dois aspectos apenas para ilustrar a trajetória da Anvisa, e o Dr. Gonzalo testemunha um pouco desse histórico, é que esses dois campos na Anvisa foi enfrentado de duas formas. Com boa regulação para o corpo interno, mas boa regulação para o mercado, e os testemunhos se dão pela própria história da agência e as regulações recentes que a agência, e aliás, a que todas as agências estão submetidas por força da lei recente, né, em que práticas de participação social, a escuta ao mercado, aos setores regulados, análise de impacto regulatório, enfim, uma trajetória que promove, digamos, uma qualificação da regulação. Então, de um lado, na vida prática da agência, na história da agência, acho que a boa regulação foi uma boa companheira nessas 2 décadas da Anvisa. E uma cultura de integridade e uma estrutura da integridade que está absolutamente implantada na agência. Eu acho que a infraestrutura da integridade é completamente montada, ilustra isso, inclusive, o acordo que a gente tem com a Ética em Saúde, ouvidoria, corregedoria, comissão de ética, um plano, né, bem estruturado na área de integridade. E eu diria mais, aí, com algum otimismo, tentando salvar o otimismo do Andrew, né, em favor desse debate tão qualificado, né? É que, de fato, né, a Anvisa, e eu acho que isso que eu estou falando, esse combo aqui entre uma boa regulação e um ambiente de integridade que foi forjado nessa história, né, com bons profissionais, com uma escolha que foi feita pelo SUS lá atrás e que deu certo, né? Esse pacote foi testado na pandemia. A Anvisa foi testada nos seus valores, foi testada na sua resiliência quanto à sua capacidade de enfrentar as pressões que vieram do mercado, que vieram dos governos, e aí não fico no singular, nos governos. E essa, digamos assim, essa opção que nós fizemos ao longo dessa história foi testada agora na pandemia, né? Os valores e a integridade. Eu trago 2 casos aqui que recobra aqui com certeza a lembrança de todos nós, né? Eu, inclusive, fui relator de 2 matérias que são clássicas sobre essa questão das pressões, que foi a importação da vacina da Covaxin, que a deputada, aliás, não cumprimentei a deputada Adriana Ventura, quem desde já manifesta aqui meu apreço e minha admiração. A importação da Covaxin e a importação da Sputnik. De um lado, um conjunto de governadores que pretendiam legitimamente, de maneira justa, a importação de vacinas oriundas da Rússia, né, denominada Sputnik, e o governo federal que pretendia a importação da vacina Covaxin, que era uma vacina de plataforma indiana, não é? E, veja, à luz digamos assim, de práticas consagradas da agência, né? No caso da Covaxin, o que pegou foram as boas práticas de fabricação da indústria, assim, cânones os mais básicos nesse campo, né, das boas práticas de fabricação. A empresa não tinha passado por uma avaliação da agência, e isso como o doutor Gonzalo sabe, isso é básico, né, para se pretender comercializar uma vacina ou um medicamento. E no caso da Sputnik, um dossiê de estudo clínico precisava ser apresentado dentro do manual, e esse manual não foi cumprido. Então, eu trago esses 2 aspectos aqui para assim, celebrar um pouco do meu otimismo com algumas instituições do Estado brasileiro. E não estou trazendo aqui toda a energia para a Anvisa, porque compartilho aqui com a ANS, que no período da pandemia também teve seus dias de pressão, e nós fomos parceiros nessa caminhada, para exaltar um pouco de algumas instituições de Estado que se consolidaram, né, e que trazem alguma expectativa de que essa caminhada vale a pena, né? É nesse sentido que eu trago aqui essa contribuição da Anvisa. E aí, na linha, e para já caminhar para a minha conclusão daquilo que eu acho que eu posso contribuir
com o tema que é do painel, em relação à questão da política de incentivos às práticas que nos concitem, né, um ambiente de integridade. A Anvisa fez uma opção durante a pandemia, e foi um tema que já decantado, da transparência. Nós passamos a ter uma relação com a transparência de muita maturidade, de escolhas, do lugar correto desse tema dentro da agência, mas que trouxe um ganho institucional sem precedentes, que agora nós estamos convertendo como legado. Todos lembram da disputa pública, a qual a Anvisa se distanciou, mas que em algum momento foi questionada em relação à sequência que culminou com a autorização da vacina da Coronavac, de um paciente que faleceu no meio do estudo clínico, e houve um debate público por que a Anvisa não tinha notificado, enfim. Né? E aquele foi um ponto de inflexão muito importante quanto à necessidade da gente tornar todas aquelas etapas muito transparentes, aliás, abrindo mão de uma certa tradição de que isso ocorria em sigilo por conta, inclusive, de questões de confidencialidade de informações industriais e questões associadas. E nós fizemos uma opção, e foi uma opção do topo da diretoria colegiada. Né? Nós temos agora a necessidade de se comunicar publicamente, é preciso que as pessoas saibam como a agência funciona, é preciso que a gente se submeta à crítica pública, e essa opção que nós fizemos durante a pandemia inteira, e muito longe de ter sido, nós fomos acusados de fazer um circo no dia em que a vacina foi aprovada publicamente, mas foi uma opção institucional, para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Né? Isso se converteu num ganho muito importante para a agência. Hoje, a política de transparência da agência, que alcança a nossa capacidade de resposta, inclusive, aos órgãos de controle, né? Preparar respostas muito qualificadas para, inclusive, evitar retrabalho. Eu diria que hoje 40% do meu gabinete é ocupado com respostas à imprensa, ao controle social exercido por meio dos canais de comunicação da agência, ouvidoria, e toda sorte de questionamentos que nós somos submetidos. Mas nós nos preocupamos hoje em responder de maneira, digamos assim, exauriente, para evitar retrabalho. Isso diminui, inclusive, o número de denúncias contra a agência, porque se as informações chegam de maneira, digamos assim, graciosa, na primeiro questionamento, isso evita recurso no âmbito inclusive evitando a judicialização. Então, dentro dessa caminhada que a agência percorreu e que foi testada agora no ambiente da pandemia, diria que a transparência foi um dos institutos que nós convertemos agora como uma prática, digamos assim, mais amadurecida. Não que não fosse um valor, até porque é um valor normativo, é uma imposição legal, mas traduzir isso na prática diária nossa. Quer dizer, não há problema de ser questionado. E moderar isso, né, com os limites impostos pela confidencialidade, obviamente. Né? A gente sabe quais são os limites disso. Eu diria, para concluir, talvez o maior desafio da Anvisa, mesmo no contexto de amadurecimento, né, talvez seja sendo muito otimista com a agência, mas eu acho que tem muitas informações que dão conta dessa agência que passou por esse processo, ainda converter essas práticas num ambiente de confiança externa, completa. Né? Vou dar um exemplo prático. Hoje, não há discussão, por exemplo, quanto à confiabilidade das filas da Anvisa. Esse é um aspecto de impacto macroeconômico muito importante para o setor. Você não pode protocolar um pedido de registro de um produto, de um medicamento, e ter dúvida se há alguma prática estranha, escusa dentro da agência, de que alguém vai ultrapassar o seu momento cronológico de peticionamento. Isso já não é uma discussão da agência. Ninguém tem dúvida que a Anvisa avalia dentro da cronologia dos peticionamentos. Né? Mas, por exemplo, efeitos adversos de medicamentos e vacinas é uma discussão que está posta, inclusive, por conta das vacinas. Né? Granjear a confiança da população ainda nesse campo, por exemplo, entre outros que eu poderia dar. Recentemente, por exemplo, a gente teve a questão das pomadas para trançar cabelo, que acidentaram mais de 1.000 pessoas no Brasil, e a população ficou esperando uma lista da Anvisa. Né? Então, ainda é um desafio, digamos assim, nos vários eixos em que a agência atua, traduzir essas nossas práticas, fazer com que as pessoas percebam, fazer com que o cidadão, né, na ponta perceba, o setor regulado, obviamente, mais sofisticado, se relaciona com a agência e tem acesso a esse nível de confiabilidade. Mas ainda, e o nosso maior cliente é o paciente, é o cidadão,
essa é ainda, digamos assim, esse é o maior desafio, porque esses sistemas de confiança, eles alimentam um sistema de integridade mais robusto, né? Porque menos questionamentos, mais segurança para o cidadão, que é o objetivo da agência. Então, minha contribuição fica nesse campo, doutor Gonzalo. Que prazer, de fato, dividir esse momento com o senhor. Agradecer novamente ao Instituto Ética e Saúde e ficar à disposição aqui para algum questionamento. Tá bom? Bom, obrigado. Agora sim, mas eu acho que as duas agências, elas, sem nenhum demérito ao Tribunal de Contas e à CGU, né? Mas as duas agências conseguiram construir um caminho, graças a esse compromisso com a transparência e com as entregas. Há muita accountability nisso que nós estamos vendo aqui nessas agências, né? É óbvio que o impacto da Anvisa é maior do que o impacto da ANS. Primeiro, nós estamos falando de risco de dano. E segundo, nós estamos falando de uma agência que interfere em 40% da vida econômica desse país. Tudo de alimento, de medicamento, de produtos para a saúde, de cosméticos, de domiciliantes, passa pelo crivo da agência. A capacidade da agência, da Anvisa, de travar a economia é imensa, né? E essa pecha, ela deixou de ter, graças à construção de transparência e de um compromisso com entregas, né? A accountability aí que eu estava mencionando. Então, eu acho que essa questão é muito importante. Acho que isso é um ganho da democracia brasileira. É um ganho da democracia brasileira. Hoje nós estamos discutindo uma das coisas que nós vamos ter que melhorar, vamos ter que melhorar mais transparência, principalmente por causa dessa questão das assimetrias que foram colocadas aqui. Então, transparência é um negócio fundamental. Outro negócio fundamental que nós falamos bastante aqui hoje foi essa questão da punibilidade, né? Quer dizer, eu não acho que punição resolva coisas, mas tem que haver um compromisso com a punibilidade, né? O cinto de segurança não teria dado certo se não tivesse multa. Então, nós temos que, essas questões todas que o Roberto levantou aqui, do que está acontecendo no Congresso, nós temos que garantir que um futuro diferente ocorra. Lembrando que o futuro diferente depende de nós, porque quem colocou aqueles caras lá, que elegeram o Lira, fomos nós aqui. Não, eu não fui, fomos nós aqui. É a sociedade. Numa democracia não existe o ele, existe o nós. E nós estamos construindo uma democracia. Eu acho que nós temos que ter esse compromisso de interferir de maneira mais direta no legislativo. Mas acho que nós estamos no caminho, Carlos e companheiros das outras todas as entidades aí. Não vai ser fácil, mas é um caminho que vai ser desbastado por nós. Eu tenho certeza que pode contar com todos os que aqui hoje participaram, e eu em particular. Muito obrigado. Bom, senhores, muito obrigado a todos vocês. É realmente uma grande honra. Peço desculpas pelo cansaço a todos. A agenda foi intensa, mas ela é só um pequeno grão de areia do trabalho todo que nós temos adiante. Temos aí muito a fazer e eu convido todos, de fato, a fazer. O que Andrew falou em termos de engajamento, trabalho coletivo, é basicamente refletido no nosso marco de consenso. E só para dar uma explicação, o marco de consenso, em cada um dos países, ele foi construído a partir dos governos e aí engajando a sociedade civil. No caso brasileiro, nós fizemos ao contrário. O Ética Saúde, por conter na sua composição do Conselho Consultivo basicamente toda a cadeia de valor, a gente conseguiu ter o engajamento das várias entidades, representam esses vários elos da cadeia, e os órgãos de controle, agências e áreas do governo acabaram aderindo como observadores, até pela questão burocrática, mas apoiando. E isso foi lançado oficialmente há 2 anos atrás, na OPAS, de forma oficial. O ministro estava presente, tínhamos mais de 1.000 pessoas participando virtualmente.
Esse marco de consenso é um documento aberto e eu convido aquelas entidades que ainda não assinaram que continuem se engajando. Então, é o recado final. E eu aqui gostaria de convidar a Lígia e o Eduardo para dar 2 palavras finais para o nosso evento e assim convidar primeiro a mesa para fazer uma foto e depois a todos que ficaram bravamente aqui para também tentarmos fazer uma foto coletiva. Eduardo. Então, de verdade, só agradecer a todos e a todos que passaram aqui. Acho que todos nós tínhamos expectativas, a minha foi superada. O importante é a gente ter esse diálogo, manter esse diálogo vivo, nos mantermos juntos nessa construção, porque, inclusive, falando em expectativas, a gente não deveria estar buscando uma solução, mas é evoluir a cada dia. E aí, por mais que eu entenda talvez essa distância que existe, temos que entender o ponto que a gente está. Se a gente evoluir um pouquinho a cada dia, eu acho que dá para manter o otimismo. Muito obrigado a todos aí pela participação e pelo que vocês trouxeram para a gente. Bom, serei muito breve. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, gostaria de agradecer ao Instituto Ética Saúde. É sempre muito bom nós fazermos coisas juntas. Eu acho que a gente já fez bastante coisa junto e espero que a gente continue fazendo. E o nosso foco agora é esse índice de percepção da corrupção no setor da saúde. Se tiver associadas que estão interessadas em nos financiar, nós estamos buscando ainda 2 cotas. Já temos a cota da BMED, mas ainda nós buscamos mais 2 cotas. Muito obrigada e muito obrigada a todos. Foto do painel, por favor. O fotógrafo. Isso está aqui. Posso ir? E agora uma foto com todos que estão presentes. A gente vai ter o desafio de encaixar todo mundo aqui na frente. Desafio para o fotógrafo, exatamente.